A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos mais uma vez, nesta quarta-feira, quando louvamos e adoramos o nosso Deus, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é gracioso e é Ele quem nos abençoa. Dependemos, confiamos no Senhor verdadeiramente. Então, quando nós servimos, glorificamos, adoramos a Deus, nós experimentamos algo muito especial. A palavra de Deus nos diz que, como resultado desta nova vida, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos então nesta noite aqui há 2 dias, na verdade um dia, amanhã já deverá ser o último dia do mês de abril e nós durante março e abril estivemos na presença de Deus, apresentando de que os verdadeiros adoradores do Senhor. Na Igreja Batista do Olho d'Água, nós temos refletido de que a adoração e o ensino precisam estar pautados na palavra de Deus. A igreja pautada na palavra com adoração e com ensino. Então, nesta última oportunidade de transição do mês de abril para iniciar o mês de maio, porque em maio nós estaremos olhando de que a família de Deus, a família que Deus criou, é pautada na palavra. Então, veremos durante todo o mês de maio uma família pautada na palavra de Deus. E você não pode, jamais, não deve perder neste sábado o Incendeia com os adolescentes da igreja. Então, e ainda mais, no sábado com o Incendeia, e hoje nós seremos um pouco mais breves, exatamente porque a partir das 21 horas haverá a live das mulheres. E desde anteontem, com a irmã Flora, as mulheres sendo abençoadas com a iniciativa na liderança da irmã Grazi, e ontem com a irmã Regina, apresentando e colocando diante do Senhor aquilo que é pertinente ao fortalecimento da vida espiritual de todas as mulheres que são discípulos do Senhor. Que bom, irmãos, que nós como igreja podemos continuar trabalhando e desenvolvendo. Aí o Ministério de Evangelismo e Missões já iniciando os preparativos para para distribuir, preparar todas as coisas relacionadas com as cestas básicas que cada um de nós tem contribuído para que a igreja possa viabilizar a pessoas. Então, muito em breve teremos notícias de como isso está acontecendo. No mês de maio, então, como eu disse, nós vamos estar olhando a família pautada na palavra de Deus. Por isso é importante que nós olhemos de que tanto a atitude do adorador, quanto o ensino na palavra de Deus, e quanto isso implica na família que deve ser pautada na palavra de Deus também. É no Salmo 127. E normalmente nós leríamos o verso primeiro para pensar na família, mas gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que nós víssemos exatamente o versículo de número 2. E o versículo 2 nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Quando nós vemos esta porção da Escritura, há muito que algumas pessoas têm discutido sobre este texto da Escritura como se ele estivesse nos incentivando ou nos motivando a não valorizar o trabalho e a não trabalhar, mas na verdade o texto está mostrando exatamente de como nós podemos e devemos ficar descansados no Senhor e quanto nós devemos dar valor a este tempo de descanso. E é por isso que imprescindivelmente Deus reveste de sabedoria quando nós disciplinadamente aprendemos de que o trabalho é importantíssimo, tem o seu valor e nos honra, mas nós precisamos separar o tempo para o descanso, para estar com Deus, mas principalmente
para estar em família, para estar com os filhos. E então, quando lemos um texto como este, em que a palavra de Deus diz, olha, quem pensa que é por correr muito e por se envolver em muitas coisas que de fato vai conseguir o que é mais especial na vida, engana-se redondamente, porque todos os que se afadigaram, eles acabaram tendo um estrangulamento, às vezes de ordem física, às vezes de ordem emocional, mas principalmente aqueles que se envolvem tão fortemente ou tão dedicadamente, de tal maneira a extrapolar até o próprio tempo e o horário de dedicação do trabalho, mesmo às vezes nas próprias atividades até de uma igreja. Na verdade, todos devem servir, e quando todos estão servindo, a oportunidade para experiência de descanso em cada um de nós, e todos podemos ver o fruto e o resultado do trabalho. Foi assim que Deus criou a ideia e a imagem da igreja. Eu tenho algumas perguntas que gostaria de fazer a você hoje à noite para que nós verifiquemos se de fato ou se como é que nós olhamos para nós mesmos e como nós avaliamos o nosso costume, nossa agenda, nossas atividades. A primeira pergunta que eu tenho é: você está sempre em correria, em atividades demais? Está tendo que sair correndo de manhã, está tendo que chegar correndo para almoçar às vezes, ou nem vem almoçar, está tendo que correr à tarde, estava tendo que voltar correndo, chegando tarde em casa. Era assim a sua vida antes da pandemia? É preciso pensar e refletir, e eu sei que muitos estão refletindo neste tempo agora, e talvez alguns estão pensando, eu não vejo a hora de voltar ao meu ritmo de vida. Não é esse ritmo de vida que trará realização e alegria a você no seu trabalho. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: a sua lista do que fazer cada dia está sempre um pouco mais crescente e você parece sentir-se feliz porque tem cada dia mais coisas a fazer ou mais o que a realizar? Na sua lista de atividades tem sempre pendências que não puderam ser concluídas e você está sempre com o sentimento de uma missão não concluída, de uma missão não acabada? Uma terceira pergunta que deve ser lançada é: você usa o horário ou o dia de descanso para concluir tarefas do trabalho ou até para envolver-se em uma outra atividade de trabalho, procurando aumentar alguma renda, talvez assim? Há um envolvimento de trabalho tão grande e uma busca de trabalho que faz com que você não consiga e tenha que dizer aos filhos, fazia isto antes dessa pandemia, tinha que dizer aos filhos: agora não posso, estou ocupado, fica para depois, quem sabe amanhã, na semana que vem, ou talvez um dia, no mês que vem, quando tiver de férias, ou quando me aposentar. É assim o ritmo de vida, ou era assim o ritmo de vida em que você estava antes? Ainda uma quarta pergunta que gostaria de dirigir a você: existe mais de uma pessoa que de vez em quando andou dizendo para você: pega mais leve, vai mais devagar, você pega coisas demais para fazer? Você gosta de dizer que precisa estar com muita coisa e só produz quando está no meio do estresse? Uma quinta pergunta que eu ainda gostaria de fazer ou trazer para a sua reflexão é: você se sente culpado quando está sem nada para fazer? Se você estiver com sua família, ou quando antes estava com a família em um dia na praia, ou um dia
andando de bicicleta, ou fazendo uma caminhada, ou indo a um sítio, ou passeando, você se sente como se fosse improdutivo, há algum sentimento de culpa que vem em você. É possível que alguns digam, não tenho culpa nenhuma, eu gostaria de estar assim a vida inteira. Também não é neste sentido que nós estamos falando. Mas o equilíbrio de uma pessoa que se ocupa mais do que deveria acaba gerando uma pressão inversa. Porque quanto mais você imagina de que precisa estar ocupado para atividades outras, interiormente vai gerando um vazio, um distanciamento das pessoas que verdadeiramente mais você deveria amar e dedicar. Há ainda uma sexta pergunta que eu gostaria de fazer é: será que você precisa ficar doente para descansar? Quando é que você lembra a última vez que pôde verdadeiramente descansar, sem culpa, sem tantas pessoas ligando e querendo que você volte e ajude, ou trabalhe, ou exerça, ou escreva um laudo, ou analise algo, e você gostaria que isso tivesse acontecendo, e você só pode verdadeiramente parar quando fica doente? É importante refletir a esta altura de que existem pessoas que os únicos cartões de Natal, as únicas mensagens que chegam no seu Facebook ou no seu WhatsApp em épocas de Natal ou mesmo no período do aniversário são de lojas comerciais, de bancos, de organizações e instituições. Porque os relacionamentos que são verdadeiramente mais produtivos, relacionamentos são preciosos, relacionamentos acrescentam, relacionamentos fazem com que a gente tenha verdadeira vida, relacionamento faz falta, relacionamento é importante para nós. O Senhor Deus nos criou seres relacionais. E o valor que nós damos à prioridade dos relacionamentos, enquanto nos relacionamos com Deus, a prioridade de todas as coisas, e por isso jamais deveríamos abrir mão ou mesmo ficarmos com as desculpas de que só temos um dia para descansar e é o domingo, e eu tenho que descansar e por isso não posso adorar a Deus. Na verdade, deveria descansar e adorar a Deus apenas. Mas muitos acabam incluindo o domingo como um outro dia de atividade e talvez o dia de ficar no lazer sem estar com Deus, porque não usa o tempo do descanso que deveria ter a cada dia. Estruturalmente, os estudiosos e a ciência nos mostram de que nós temos um dia distribuído de tal forma que a gente deveria ter 8 horas para cada atividade mais importante. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, principalmente, relacionamento com o cônjuge, prioritariamente. Porque quando nós quebramos esta ordem, quando quebramos esta escada de prioridades em que Deus está no topo do relacionamento, o cônjuge para os que são casados no relacionamento e após os cônjuges, os filhos quando nós os temos e assim sucessivamente, nós devemos desenvolver a nossa atividade de relacionamento como prioridade para que nós possamos experimentar vida abundante. A vida abundante que Jesus planejou para nós, ela está descrita de tal forma que relacionamentos são fundamentais. Valorizar pessoas. E como foi bom que na Iboa nós lançamos no domingo pelo Iboa News de que deveríamos ligar para as pessoas, e como foi bom ouvir a voz do irmão do outro lado dizendo: você me ligou, que legal. Liguei sim, e quero saber como é que você está, e quero orar com você, e quero compartilhar com você, e então orarmos com as pessoas e compartilharmos com elas, e
elas ligarem para a gente e compartilharem conosco. Você já deve ter ligado para algumas pessoas o objetivo, o desafio feito pela administração, pela comunicação, pela comunhão na igreja, pelas áreas do ministério da igreja de um modo geral. O desafio para nós, o desafio da liderança da igreja para nós é de que nós ligássemos pelo menos para 5 pessoas e compartilhássemos, conversássemos. Você já percebeu que quando você liga para alguém durante esse período da pandemia, é quase como se não pudesse ou não quisesse, às vezes do outro lado, às vezes do lado de cá, e a pessoa não quer mais nem desligar o telefone, porque há uma necessidade de compartilhar, há uma necessidade de conversar. Às vezes nós erramos por pensar que Deus vai observar à medida em que nós estamos produzindo, e produzir frutos mais para Deus não significa aumentar a quantidade de tarefas. O Senhor nos limpa e nos purifica para que sejamos mais produtivos, mas isso não quer dizer aumento de atividades. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, de que quando nós estamos produzindo frutos, o Senhor nos limpa para que a gente produza mais frutos. E isso não quer dizer envolver-se em mais atividades. Como assim, pastor? O Senhor faz isso. Ele nos alimenta com mais seiva e nós somos mais produtivos porque somos sábios e podemos multiplicar exatamente através dos relacionamentos, porque quando fazemos discípulos e estamos desenvolvendo, ao contrário do que você pensa, de que Deus te dá mais atividades, veja o que o Salmo 23, que nós mencionamos na semana passada, nos fala. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Esse salmo e nesses versículos, juntamente com o que lemos ainda há pouco do Salmo 127, nós vemos o Senhor fazendo exatamente o contrário. O nosso pastor, o supremo pastor, ele nos guia para pastos verdejantes e nos faz deitar ali. Ele nos guia para águas tranquilas, onde podemos beber com tranquilidade. E ele refrigera a nossa alma. E ainda que venham vales de sombra da morte, nós não precisaremos temer, porque ele nos protege, ele nos provê, ele nos guia e ele nos corrige. Que maravilha, irmãos, pensarmos e sabermos que é exatamente o contrário. Deus quer levar o planejamento eterno de Deus. Qual é? A promessa do Senhor Jesus, a promessa de Deus ao próprio povo de Israel e para nós, ele diz, não entrarão no meu descanso. Opa! Na eternidade haverá o descanso eterno. Isto não quer dizer que nós não serviremos ao Senhor, porque servir ao Senhor não é pesado, servir ao Senhor não é esforço, servir ao Senhor para os que são discípulos e verdadeiros adoradores, pautados pela palavra, nós adoramos a Deus como realização de alma, e serviremos, e nós andaremos e viveremos, e isto não produzirá cansaço. Irmãos, olha aqui para mim. Olha bem para mim. Uma das consequências do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, foi cansar. Depois que Adão e Eva viveram a experiência do pecado, é que o cansaço passou a existir. E o Senhor vai nos transformar de maneira que nós entraremos no descanso do Senhor. Descanso eterno. Quando nós não teremos mais nenhuma tribulação, nem pandemia, nem epidemia, nem sequer uma enfermidade, não precisaremos ficar doente para descansar, não precisaremos diminuir atividades para descansar, nós estaremos em descanso permanente, aleluia, glória a Deus por isso.
Você pode descansar no Senhor. Mas o Senhor está nos ensinando neste tempo da pandemia de que podemos servir, podemos produzir, podemos trabalhar, mas devemos ser disciplinados para equilibrar e também separar o tempo para descansar. Foi o Senhor que orientou de que a terra devia descansar a cada 7 anos, de que nós deveríamos descansar a cada 7 dias, ou a cada 6 dias, o 7º dia ser o descanso. Ele mesmo descansou depois de criar o universo, como diz a palavra. Olha bem, o Senhor te ama e quer ver você vivendo e experimentando a alegria da realização de voltar para casa com o prazer de encontrar a sua esposa, de encontrar o seu marido, de encontrar os filhos, de ser uma celebração e não apenas desgaste. Quantas pessoas prolongam o tempo na rua porque não sabem cultivar o relacionamento do descanso em casa. Em nome do Senhor Jesus, olha para o estilo e a atividade com que você tem desenvolvido sua vida e pós-pandemia, nós vamos valorizar mais relacionamentos para desenvolver com prioridade a alegria do Senhor em nós, porque o Senhor mesmo declara em Isaías capítulo 41, no verso 6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Em nome do Senhor Jesus, valoriza, descansa no Senhor, procura a sabedoria que vem do Senhor, porque é o Senhor quem dará a você o sustento. Inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores, dormir tarde. O Senhor alimenta os seus amados enquanto dormem. Seja sábio, seja prudente, tenha disciplina. Não espere ficar doente para ter que ficar em casa. Separa o tempo de ficar em casa com o cônjuge e com os filhos. Deus abençoe você. Ó bendito Deus, nós te glorificamos e sabemos, Pai, que o Senhor tem abençoado mais uma vez neste mês de abril, quando nós temos conseguido atravessar este período em que estamos sendo recomendados a permanecer em casa. O Senhor tem nos abençoado e temos crescido na Tua palavra, refletindo de que a igreja precisa estar pautada na palavra, na adoração e no ensino. Mas agora, Senhor, nós queremos olhar para a família, queremos olhar para os casamentos, queremos olhar para um estilo de qualidade de vida verdadeira e pedimos ao Senhor que o Senhor venha encher de sabedoria aos pais, aos filhos, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então lembra, não se vá, pega um tempinho, descansa, porque daqui a pouco, às 21 horas, lá no Instagram da Igreja Batista do Olho d'Água, o Insta que vai estar sendo desenvolvido e ministrado pelo Ministério de Mulheres da Igreja, 21 horas, não perca. E no sábado, o Incendeia vai incendiar os nossos corações com uma palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Deus te abençoe. Saudade!